Bem, então, vamos continuar falando de sistemas lineares e agora de classificação de sistema. Um sistema linear pode ter dois tipos de classificação. Ele pode ser impossível ou pode ser possível. Se ele for impossível, nada o que se fazer, a gente não vai procurar solução para ele e acaba, tá? Se ele for possível, nós temos dois caminhos para seguir. Ele pode ser determinado ou indeterminado. Se ele for determinado, nós temos uma solução, certo? Você consegue encontrar um valor, você consegue encontrar dois valores, três valores, dependendo do número de variáveis que você tiver, que satisfaça o sistema, certo? Você consegue procurar soluções que vão se encaixar aqui. Você vai substituir e o sistema vai bater, certo? Você vai ter, na primeira equação, substitua o valor da primeira variável, substitua o valor da segunda, da terceira e por aí vai. Tudo que vai ter no primeiro membro vai ser igual ao do segundo, certo? Por exemplo, você tem lá x mais y mais z e tem uma solução, isso daqui tem que dar, sei lá, 7. Você vai encontrar uma terna, né? Você vai encontrar três valores que vão ter que dar 7, tá? Então, aí você vai ter uma quantidade finita de equações que você vai substituir, os valores vão corresponder aos termos independentes lá, ok? Então, quando o sistema ele é determinado, você tem uma solução, você vai ter um par ordenado, uma terna ordenada, uma quádrupla ordenada e por aí vai, ok? No entanto, quando ele é indeterminado, você tem uma infinidade de soluções, ou seja, você vai ter um sistema que vai ter uma variável livre, já vou falar disso, certo? Que você vai colocar um parâmetro para ela e aí você vai resolver a equação em função do parâmetro. Por exemplo, você tem um sistema lá, XYZ igual a 5x menos 2y mais 3z igual a 4, certo? Veja que aqui você tem mais variáveis do que equações, então esse sistema ele já vai ser indeterminado, porque você vai ter uma quantidade maior de incógnitas do que de equações. Então, você vai escolher uma variável aqui para ser seu parâmetro, né? Então, você vai colocar, por exemplo, a solução. Vamos dizer que um parâmetro, a variável livre, eu escolho z. Então, vai todo mundo estar em função de z. Então, digamos que uma solução seja 4z menos z e z, né? Então, isso aqui eu posso colocar qualquer valor para z. Qualquer valor real que eu atribuo aqui vai ser uma solução para isso, caso essa terna seja a solução desse sistema. Tá? Por que isso? Porque você tem três variáveis, três incógnitas, três valores desconhecidos e você só tem duas equações, certo? Tem um teorema que diz que quando você tem um número de equações menor do que o número de incógnitas, esse sistema necessariamente vai ser indeterminado. Mas a gente não vai falar isso nessa aula, tá bom? Então, temos três exemplos da situação que eu acabei de falar. Observe o primeiro. Esse sistema aqui, da maneira que ele está, ele é impossível. Por que ele é impossível? Porque na primeira equação, você tem dois valores que somados eles têm que dar 1, né? Na segunda equação, você tem 5x mais 5y igual a 2. Aí a pessoa vai tentar resolver e observa o seguinte, ó. E se eu dividir os dois membros dessa equação aqui, ó, por 5, né? Eu dividi aqui por 5, aqui por 5 e aqui por 5, você tem que a soma desses dois valores tem que dar 2/5. Mas se a primeira equação diz que eu somo esses dois valores dá 1, e aí? E aí que esse sistema não tem como eu resolver. Não tem
dois valores que eu some, tá? No caso, essas duas variáveis, eu vou somar, dá 2/5 e quando eu somo de novo dá 1. Não existe isso, tá? Então, esse é um exemplo clássico de sistema impossível, tá? No segundo exemplo, você tem um sisteminha aqui, também 2×2 para simplificar, né? A gente já vai fazer um sistema de 3×3 e por aí vai. Em que você tem x mais y dá 3 e 2x menos y igual a 1. Você usa a adição, aqui está na cara para fazer adição, né? Se você fizer isso aqui, ó, cancelar, né? Eu vou somar essas duas equações, cancela aqui, você vai ficar com 3x igual a 3 mais 1, 4. X é quanto? X é 4/3. Já encontrei o valor de x. Né? Se eu já encontrei o valor de x, automaticamente eu tenho o valor de y. Então, por isso que o nosso sistema ele é possível, determinado. Você vai encontrar um par ordenado, que no caso aqui vai ser 4/3 e alguma coisa, que eu não vou resolver, esse é só um exemplo, tá? E você vai encontrar esse valor diretamente por substituição, tudo bem? E aí, esse sistema vai ter solução. Você já sabe como operar, já sabe como encontrar essa solução aqui, tudo bem? Então, esse sistema aqui, ele é possível determinado. No exemplo número 3, nós temos o quê? Uma equação com 3 incógnitas, outra equação também com 3 incógnitas. Para esse sistema ser determinado, eu teria que ter pelo menos mais uma aqui. Não tenho. Então, vai sobrar uma variável aqui, tá? Que a gente vai chamar de variável parâmetro, né? A gente tem um parâmetro e variável livre o nome, tá? Você vai ter uma variável livre, uma variável que vai sobrar, né? Porque você só tem duas equações, então é preciso resolver esse sistema em função de uma variável, que foi o que eu expliquei aqui, ó. Certo? Você vai escolher uma variável aí qualquer e vai colocar o sistema todo em função dela, certo? Então observe que você tem mais equações do que incógnitas. Esse tipo de sistema sempre será indeterminado, ok? Então, classificação do sistema é isso. Você vai verificar se o sistema tem solução. No caso não tem, ele é impossível. Se ele tiver, ele é possível, e aí você tem duas alternativas. Ou ele tem solução, vai ser determinado, ou ele não, ou ele tem solução, mas são infinitas soluções. Tá? Como no caso aqui, você tem voltando aqui nessa última, do indeterminado, você vai ter um sistema em função de uma variável livre. Quando você escolher a terna, ou quádrupla, etc., vai ficar dessa forma. O sistema vai ficar, no caso aqui eu posso colocar z, que multiplica 4, menos 1 e 1. Tá? Posso colocar assim, porque qualquer valor que eu atribuir para z vai satisfazer essa equação aí. Tá? Então, observe o seguinte, que sistemas indeterminados sempre vão ser colocados dessa maneira. Ou assim, né? Só aumentar aqui, eu coloquei uma solução possível aqui, 4z menos z e z. Eu posso tirar esse z daí, certo? 4 menos 1 e 1. Qualquer valor que eu coloque para z, tá? Qualquer valor real que eu coloque aí para z, vai satisfazer, certo? Sendo que esse vetor aqui, ele vai ser dado em função desse valor. Tá? Então, quem vai direcionar esse vetor 4 menos 1 e 1 vai ser essa incógnita z, que pode ser atribuída a qualquer valor real. Tudo bem? Então, nós temos essa classificação de sistemas, tudo bem? Para que nós possamos continuar nosso estudo de sistemas lineares. Já que a gente vem voltar com mais exemplos, certo? E aí, deixe sua pergunta aí na descrição. Até mais.